No vídeo de hoje, 4 publicações do jornal Mensageiro da Paz sobre Emílio Conde, que foi jornalista, escritor, historiador, compositor e músico brasileiro, membro das Assembleias de Deus no Brasil e reconhecido como o apóstolo da imprensa pentecostal brasileira. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Estou pronto, pastor. Emílio Conde, seus últimos momentos aqui entre nós. Numa rua central da cidade de São Paulo, nasceu uma criança no dia 8 de outubro de 1901. Os seus pais se chamavam João Batista Conde e Maria Rosa Conde. Logo depois de rapaz, se transferia para o Rio de Janeiro, sendo batizado nas águas no dia 21 de abril de 1919. Um mês antes havia recebido o batismo com o Espírito Santo. Assim foram os primeiros passos firmes de Emílio Conde, rumando para o grande trabalho que o esperava durante os seus anos, que permaneceu aqui na terra. Foram anos de lutas, no entanto a vitória foi sua inseparável companheira. Lutou muitas vezes só contra as agruras desta vida, mas tinha a fé plantada em Jesus Cristo, razão por que venceu. Emílio Conde, nas muitas atribuições que teve, quando estava em nosso convívio, sempre tinha uma palavra de conforto, um conselho ou mesmo palavras agradáveis para uma conversa simples, isto para com todos os que procuravam sem distinção. Somente nos últimos meses era impedido de conversar muito tempo com as pessoas que o procuravam. A enfermeira pedia gentilmente para as pessoas não se demorarem no quarto. Gentilmente, muitas palavras que se alongavam foram cortadas a fim de que o irmão Emílio Conde pudesse repousar melhor. Emílio Conde foi um servo do Senhor, extremamente metódico. Durante todos os anos que morou no Rio, somente residiu enquanto tinha saúde em 2 lugares, no bairro da Lapa e em Santa Teresa. Sempre vivia sozinho materialmente. Os seus companheiros constantes foram os livros e a pena. Escrevia independentemente da estação ou da hora. Produziu, por isto, uma grande quantidade de escritos publicados no Mensageiro da Paz, no A Seara ou em seus muitos livros que escreveu para a edificação do povo evangélico no Brasil e no exterior. Sua caneta não cansava e sua mente era sempre fértil. A irmã Didi, enfermeira que cuidou dele nos últimos meses, contou como foi escrita a última página deixada por ele. Ela o encontrou dormindo com a caneta entre os dedos, debruçado totalmente sobre a página inacabada. Ela se aproximou e pediu que ele não mais escrevesse, pois não lhe era possível. Em tudo que escreveu, nos belos poemas, nos maravilhosos hinos, nas crônicas ou narrações, sempre aspirou os céus, e até nas suas últimas palavras escritas deixou patente o seu desejo. Emílio Conde teve os seus dias todos felizes, como costumava dizer. A última vez que estivemos no hospital, o pastor Túlio lhe disse: "Irmão Emílio, nós quando estamos com a roupagem velha, o nosso Deus que é tão bondoso não deixa que soframos tanto. Então, nos chama para as mansões celestiais para nos vestir com os vestidos que nunca se rompem." Ele respondeu que quando Jesus quisesse levá-lo, estava pronto. Às 13 horas do dia seguinte, passava a estar com o Senhor aquele homem que nós julgamos como um dos que mais trabalharam para o crescimento do evangelismo no Brasil. Depois de algumas horas, seu corpo saía do Hospital Evangélico na Tijuca para ser velado no templo da Assembleia de Deus em São Cristóvão, a primeira igreja pentecostal organizada no sul de nossa pátria, que tinha no seu fichário Emílio Conde como membro número 2. Ficou seu corpo inerte próximo ao púlpito, lugar onde sempre deu o seu testemunho, ora cantando, ora relatando as benignidades de Cristo para
com os que o aceitavam. O templo de São Cristóvão, que acolheu o corpo daqueles que foram seus pastores ou colaboradores fiéis durante a existência, como o missionário Nels Nelson, Francisco Pereira do Nascimento, também na noite do dia 5 de janeiro, acolheu um soldado que descansava depois de vencer todas as lutas na terra com galardia cristã. Muitos pastores e crentes de quase todas as igrejas da Guanabara estiveram presentes no culto à noite, permanecendo até altas horas. Muitos usaram da palavra, sempre agradecendo a Deus por ter dado Emílio Conde, que tanto produziu para o evangelismo no Brasil. Entre os presentes, o deputado federal Dazo Coimbra. Foi impressionante. Um corpo inerte jazia em um caixão, enquanto na imensidão a sua voz suave era ouvida confirmando na morte o que foi a sua vida. Viveu Emílio Conde para Cristo e morreu para Cristo. O seu compacto Águas Vivas foi tocado a noite toda nos intervalos dos muitos que usaram da palavra. Um dos presentes disse que jamais seria esquecido a passagem por esta terra de lágrimas e dores de um homem como Emílio Conde. Uma manhã bonita apareceu no horizonte da Guanabara. A natureza parecia sorrir na despedida do grande homem de Deus. Chegaram os pastores de muitas cidades do Brasil, representando as suas igrejas, e as que não puderam enviar credenciavam pessoas aqui no Rio para representá-las. À noite, a Rádio Nacional, a Tupi e a Globo noticiaram com detalhe a morte de Emílio Conde. A multidão ia crescendo no interior do templo. 9 horas. Às 9h30, chega o vice-governador eleito da Guanabara, doutor Erasmo Martins Pedro, que, unindo da palavra, disse que Emílio Conde, em vida, fazia o trabalho de acendedor de lampião, entrava numa rua escura e ia deixando atrás de si luz. Representantes de entidades batistas falaram dizendo que Emílio Conde não era somente da Assembleia de Deus, pois ele pertencia aos evangélicos de todo o Brasil. Ele nos deixou por um pequeno espaço de tempo, mas logo nos encontraremos nos céus. Fez referência aos seus muitos livros que são encontrados em todas as livrarias e bibliotecas cristãs, porque trazem proveitos aos leitores que mais desejam conhecer. Pastor Túlio pediu que todos os presentes abrissem as suas harpas e cantassem juntos o hino 201, Fala, fala, Senhor, nesta hora. Depois usou da palavra o pastor Anselmo Silvestre, representando a Assembleia de Deus em Minas Gerais. Depois os presentes continuaram cantando baixinho, ó bendito teu nome eterno. O pastor Alcebiades leu Apocalipse 14:13 e depois disse: Emílio Conde continuará falando por muitos anos enquanto as suas publicações continuarem a ser expedidas. Emílio Conde escreveu até os últimos dias de sua vida. Ele não era triste. O seu exemplo, a sua fé devem servir de exemplo para todos nós. O trabalho que Emílio Conde fez serve de estímulo e perseverança para todos. Enquanto falava o pastor Alcebiades, o irmão Adrião Nobre, um dos pioneiros da obra pentecostal no Brasil, já cansado pelo peso dos muitos anos, se aproximou do caixão, ficando por um instante mudo diante de seu companheiro de lutas. Depois, amparado por alguém, se afastou mansamente. O irmão Adrião é membro número 1 de São Cristóvão. Entre muitos que usaram da palavra, o reverendo Bolívar Bandeira representou o SASE. O pastor Túlio, entre um orador e outro, sempre fazia referência à vida de Emílio Conde. Como seu pastor, prestou-lhe os últimos serviços espirituais poucas horas antes do passamento. A resposta dele para o pastor Túlio foi: estou pronto. No momento que o Senhor quiser levar-me, estou pronto. Glória a Jesus. Aleluia. O relógio marcava 10 horas. Catarino Varjão, Túlio Barros Ferreira, Gisiel Nunes Gomes, Alcebiades Pereira Vasconcelos seguraram o caixão em direção à porta de saída do templo. Muitas flores numa das coroas estavam estas palavras: saudades da família Onson, saudades da família Bernard Johnson,
Harrison Otávio Peterson. Noutra, saudades dos funcionários e da direção da Casa Publicadora. E na outra, saudades do pastor e dos membros da Assembleia de Deus em São Cristóvão. O grande cortejo seguiu rumo ao cemitério do Caju, chegando lá às 10h35. Muitos foram os que usaram da palavra, despedindo-se de Emílio Conde. O reverendo Evaldo Alves disse enfaticamente: não teve ninguém na sociedade bíblica que ultrapassasse Emílio Conde. Onde tivesse uma dificuldade, ele surgia com sua palavra de amor, servindo a sociedade bíblica por mais de 20 anos. O pastor Gesiel Nunes Gomes falou em nome de todos os obreiros do campo de São Cristóvão, dizendo: ele não gerou filhos materiais, mas os seus filhos na fé são tantos que não se podem contar. Todos os presentes cantaram um hino que diz: pensa na celestial melodia. Por último, o pastor Túlio orou. A multidão se afastava da tumba 81011 da quadra 81A, deixando um companheiro que soube honrar a Deus e servi-lo durante muitos anos. Emílio Conde produziu um trabalho múltiplo, cujos frutos continuarão se espalhando por toda a nossa pátria. Que cada cristão saiba seguir os passos firmes deste servo do Senhor, que nos espera por um pouco de tempo para juntos sempre estarmos com o Senhor. Apóstolo da imprensa evangélica. Com a partida para a eternidade do escritor Emílio Conde, perde a Assembleia de Deus um de seus ilustres membros e o movimento pentecostal um dos seus mais abrasados defensores. Num sentido mais geral, a perda é para todo o evangelismo pátrio a quem Emílio Conde serviu como um genuíno apóstolo de sua imprensa. Os primeiros dias. Emílio Conde nasceu na capital do estado de São Paulo, no dia 8 de outubro de 1901, tendo sido seus pais João Conde e Maria Conde. Era ainda bem jovem quando abraçou a fé em Cristo, tornando-se membro ativo da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja à semelhança dele próprio de origens italianas. Seus primeiros contatos com a Assembleia de Deus datam do tempo em que era pastor no campo de São Cristóvão, o saudoso missionário Samuel Nistron. Em 1938, Emílio Conde estava prestando sua contribuição à Casa Publicadora que começava a surgir. Estava trabalhando em um restaurante no Rio de Janeiro, servindo como intérprete, quando recebeu o convite do missionário Nils Castberg para atender o expediente da redação de nosso periódico, na Casa Publicadora. 2 anos depois, mais precisamente no dia 15 de março de 1940, era admitido oficialmente como funcionário da Casa Publicadora das Assembleias de Deus através do competente registro de sua carteira profissional. Durante cerca de 3 decênios, Emílio Conde dedicou à Casa Publicadora uma inteligência rara, capacidade de trabalho impressionante, uma vocação de escritor brilhante e fecunda. Era de uma fertilidade simplesmente admirável. Escreveu cerca de 12 de livros. Uma semana antes do seu chamamento para a eternidade, ainda produzia. Em seus escritos encontramos simplicidade, fervor, fidelidade e esperança. Nunca projetava a sabedoria que possuía. Projetava, sim, a mensagem clara do Espírito de Deus, sempre para ajudar e ajudar a todos. Podemos afirmar que, para ele, escrever não foi uma profissão, foi sim um ministério. Um sacerdócio ao qual dedicou toda a sua saúde, toda a sua inteligência, toda a sua vida, enfim. Durante 21 anos, foi o diretor do Mensageiro da Paz, tendo substituído o saudoso pastor Francisco Leopoldo Coelho e sendo substituído pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Foram tantos os artigos e mensagens que escreveu que seria difícil estimar o número de volumes necessários para compilá-los. Outras impressões. Havia muito lirismo na alma de Emílio Conde. Em vários de seus escritos existem passagens arrebatadoras. Ele era um amigo da música e da poesia.
Por alguns anos integrou o conjunto musical coral da Assembleia de Deus em São Cristóvão, tendo sido organista e acordeonista. Gostava de cantar. Todos quantos os ouviram cantar sentiam vibrar as cordas de seu coração, pois os seus hinos continham verdades salutares e sempre apontavam para as ruas de ouro e cristal da formosa Jerusalém. Quase uma dezena de hinos da nossa harpa cristã foram por ele compostos. Emílio Conde tinha um profundo apego à paz e à verdade. Sua visão espiritual ia além das paredes de um templo, para abranger toda a comunidade evangélica mundial. Empenhou-se a fundo em obter dados do movimento pentecostal no Brasil e no mundo e, como resultado, escreveu o Testemunho dos Séculos e História das Assembleias de Deus no Brasil. Esteve uma vez na Palestina e em alguns países árabes, pelo que escreveu o cativante livro Caminhos do Mundo Antigo. Um homem humilde. Considerando o imenso e relevante trabalho por ele prestado à Igreja no Brasil, foi-lhe oferecido certa vez, por um grupo de pastores, o acesso ao ministério do Evangelho através da ordenação. Ele recusou definitivamente. Era humilde, modesto, inimigo de louvores. Depois de haver sobrevivido por 2 anos a uma dificílima operação, veio a falecer às 13 horas do dia 5 de janeiro de 1971 no Hospital Evangélico. Consignamos nesta página o testemunho da admiração e da saudade de toda a família pentecostal brasileira. Deu-se a si mesmo, Emílio Conde, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios 8:5. A semelhança dos cristãos macedônios que a si mesmos se deram, em primeiro lugar ao Senhor, e depois, segundo a vontade de Deus, à cooperação com os apóstolos. Emílio Conde foi um homem que a si mesmo se deu, e de modo idêntico primeiramente ao Senhor, e por sua vontade também se entregou ao serviço do jornalismo e da literatura pentecostal em meio às Assembleias de Deus no Brasil. É difícil encontrar-se um homem com tal disposição de ânimo qual a de Emílio Conde. Vivia inteiramente para servir, para trabalhar, para escrever. Nós o conhecemos desde 1946, já como jornalista e escritor. Cooperamos depois com ele em duplo aspecto, como pastor da igreja de que ele era membro e como redator dos periódicos que obedeciam à sua direção. E em ambos aspectos afirmamos, ele nos foi um elemento ideal, útil, exemplar e amigo, extremamente zeloso e cuidadoso com tudo o que fazia, cioso da responsabilidade que exercia e compenetrado da missão de que era incumbido, a direção dos periódicos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil. Ele se negava polidamente a prestar qualquer serviço que o viesse a incompatibilizar com qualquer grupo e torná-lo inepto ao desempenho da função que exercia. Deste modo, sempre esteve à altura da posição e sempre pronto a cooperar com a causa das Assembleias de Deus no Brasil, aonde quer que suas possibilidades lhe permitissem que fosse. Cantando, pregando, orientando, parcimoniosamente, enfim, vivendo de modo útil, ele foi entre nós um elemento idôneo, digno de encômios, embora haja vivido sem eles durante toda a sua vida, porque soube escolher, em sua modéstia digna de imitação, o viver em meio a um povo pobre e avesso a encômios. Desde quando o encontramos em 1946 até 1958, ele foi o representante oficial das Assembleias de Deus brasileiras nas Conferências Mundiais Pentecostais, havendo estado em Estocolmo, em Londres e em Toronto no exercício desta posição. Porém, jamais fez alarde da missão cumprida em qualquer lugar. Aqui no Brasil, devido à sua maneira de se portar,
Igualmente, foi uma espécie de representante mor de nosso movimento em todos os meios sociais e evangélicos, sem jamais decepcionar e sem nunca usar esta posição como meio para sobrepujar-se a quem quer que fosse. Muito ao contrário, respeitava e honrava no máximo aos humildes obreiros das Assembleias de Deus no Brasil, dando-lhes o devido lugar que mereciam. Emílio Conde foi bem um exemplo a todos nós, pela maneira que soube dar-se a si mesmo, primeiramente ao Senhor, e depois, segundo a vontade de Deus a seu respeito, a causa que abraçara sem reservas. Solteiro, constituiu-se a si mesmo em um eunuco por amor à causa que abraçara. Deste modo, era um ser livre, sempre pronto a dormir tarde, a viajar quando preciso, a trabalhar até altas horas da noite na solidão de um apartamento de hotel, a fim de ter em dia o material que passava sob sua pena impoluta para as publicações de que era responsável a mais dos livros que escrevia. Serviu a princípio em um tempo em que eram poucos entre nós aqueles que podiam se prestavam a escrever. Destarte era de sua pena e inteligência bem cultivados que fluía em caudal permanente a maioria dos artigos, as notícias, as reportagens para o jornal e revistas, os livros e tudo mais que ia do sul ao norte do Brasil, em meio às nossas igrejas, como mensagens escritas para edificação dos fiéis. Aí estão, em circulação, nada menos do que 12 livros de sua autoria, que não somente têm acesso aos pentecostais em geral, também irmãos em Cristo, dentre as numerosas igrejas evangélicas no Brasil, se deleitavam em os ler. Foi durante muitos anos representantes das Assembleias de Deus na diretoria e em comissões da Sociedade Bíblica do Brasil, onde, de acordo com as palavras pronunciadas à beira do seu túmulo pelo irmão reverendo Evaldo Alves, secretário executivo da mesma, Emílio Conde era ouvido com prazer, constituindo-se em um elemento de consultas devido ao seu porte cristão. Enfim, nós, os que ficamos, seguindo as pegadas de Emílio Conde, temos muito que render graças a Deus pelo exemplo de abnegação, de fidelidade a Cristo e a sua causa, de companheirismo, de humildade e de consagração pessoal que ele nos legou. Paz sobre sua memória feliz. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.